Com a palavra ainda em primeira discussão, vereador Lucas Dil. Obrigado, presidente, nobres colegas, todos que nos assistem. Importante esse debate hoje. Eu acho que aqui nós debatemos muitos assuntos importantes e não que este projeto seja o mais importante, mas com certeza é um dos mais importantes da nossa cidade, porque fala de... Com licença. Pois é, tem gente que além de não vir na sessão, ainda externamente atrapalha. Mas essa discussão, em que pese estar em discussão única, essa matéria é de muita relevância, porque a gente está falando aqui de habitação, a gente está falando de dignidade. E que bom que nós estamos discutindo este tema, e aqui eu quero cumprimentar o vereador Wagner, cumprimentar o PSB, que está também contribuindo nessa questão do governo, e principalmente na habitação, porque a gente volta a discutir e volta a falar em dignidade em habitação. E esse é um dos temas que a gente está discutindo. Eu acho que o governo foi muito feliz em trazer temas polêmicos, mas temas importantes. Aqui a habitação é um deles, mas a gente discutiu aqui mobilidade urbana, iluminação pública, estamos discutindo regularização fundiária. Que bom que o município voltou a dar um olhar e lançar políticas públicas de regularização fundiária, numa cidade que precisa muito ainda regularizar toda esta questão dos bairros. A renovação da frota, a PPP da educação, meio ambiente, bem-estar animal, são todos temas importantes. Mas eu volto a chamar a atenção para esse tema da habitação, porque aqui nós estamos falando de dignidade das pessoas, vereador Wagner. Uma parte. De imediato. Vereador Lucas Carinhato. Lucas Dil é dois Lucas, né? Daí o cara se atrapalha olhando pro Lucas Carinhato, mas Lucas Dil, vereador... praticamente líder do governo, né? Não, te agradecer pela menção também, o senhor que é comunitário, e eu esqueci de falar na minha fala, e também em termos de habitação, né? Que o município a gente trabalhou a nível regional, para evitar que aquelas famílias se deslocassem do seu convívio. Então, se a gente reparar, a gente tem conjuntos habitacionais sendo divulgados e contemplando as famílias na região leste, na região sul e na região oeste. E sendo que para quem não conhece um pouco da regra do Minha Casa Minha Vida, essa área do São Januário 1 e São Januário 2, onde teremos as 440 unidades, ela foi avaliada pela Caixa como nível superior. E isso significa o quê? Que ela está perto de escola, tem asfalto, tem acesso ao transporte público, tem comércio, e isso significa muito, porque é para as empresas que estão participando na construção, a Caixa ela paga o teto máximo. Agora me fugiu o valor, mas se eu não me engano aumenta até R$10.000 a unidade para essa empresa por ser avaliada, por ser um lugar a nível superior. Então, só para deixar bem claro que em termos de habitação, Caxias do Sul, além disso, foi avaliada nessa região como nível superior. Então, realmente dando dignidade num local apropriado para essas famílias. E que bom que está tendo todo esse planejamento. Se falou aqui no Campos da Serra, e evidentemente que cresceu muito aquela região, mas mesmo assim, quando a gente fala em habitação, mesmo não tendo todo aquele planejamento que deveria ser esperado no Campos da Serra para contemplar toda aquela comunidade, com UBS, com escolas, com linhas de ônibus, enfim, com transporte público, mas mesmo assim, se fazendo vamos dizer assim, a habitação, naquele momento foi necessário se criar todos aqueles apartamentos, aquela habitação, porque Caxias demandava, era uma demanda que nós tínhamos que, vamos dizer assim, ter uma solução. E a solução naquele momento foi o Campos da Serra. Então, não foi a melhor alternativa, não foi, vamos dizer assim, atendeu a comunidade, mas era preciso. Então, quando a gente fala em habitação, nós falamos em dignidade para as pessoas, e que bom que Caxias do Sul está discutindo esse tema. Era isso, presidente. Muito obrigado.